E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar dos processos de transferência de energia por calor, começando com a condução térmica. A condução térmica é um processo de transferência de energia térmica que ocorre em nível atômico e molecular, em meios materiais sólidos ou fluidos, devido à existência de um gradiente de temperatura, ou seja, devido à existência de uma diferença de temperatura. A energia térmica é transferida neste processo de partícula para partícula, das mais energéticas, onde a temperatura é maior, para as menos energéticas, onde a temperatura é menor, de forma que as partículas que constituem o corpo, substância ou sistema termodinâmico não se deslocam. Elas apenas vibram em torno de suas posições de equilíbrio como consequência de suas interações. A condução térmica pode ocorrer de duas formas. Em regime transiente, situação em que, por exemplo, a temperatura varia não só com a posição, mas também com o tempo t, de forma que a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo seja diferente de zero, ou ainda em regime permanente, situação em que a temperatura não varia mais com o tempo, mas apenas com a posição, de forma que a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo t seja igual a zero. De forma geral, as leis básicas da condução térmica obtidas experimentalmente obedecem às seguintes regras. Observe o quadro. A energia térmica transferida através do processo calor flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. A taxa de transferência de energia térmica por unidade de tempo é diretamente proporcional à diferença de temperatura, representada no quadro por dt. Ao mesmo tempo, a taxa de transferência de energia por unidade de tempo é diretamente proporcional à área através da qual a energia é transferida. Observe o quadro, a representação da área de seção transversal. E por fim, a taxa de transferência de energia térmica por unidade de tempo é inversamente proporcional à espessura do material, representada no quadro por dx, conforme eu ilustro. Muito bem? Reunindo todas essas informações, nós podemos, portanto, escrever a seguinte expressão. Observe o quadro. A taxa de transferência de energia térmica através do processo calor por unidade de tempo é igual. Então, nós temos menos K vezes A, muito bem, vezes dt dx. Observe no quadro a expressão obtida a partir das regras ilustradas. Nesta expressão, K maior do que zero representa a condutividade térmica do material, que é uma propriedade de transporte dependente da estrutura física da matéria que constitui o corpo, a qual está relacionada ao seu estado físico. Já dt dx é chamado de gradiente de temperatura. Analisando essa expressão e a figura ilustrada no quadro, vemos que dt dx é menor do que zero, pois a temperatura diminui à medida que a posição x aumenta. Consequentemente, se dt dx é menor do que zero, a taxa de transferência de energia térmica por unidade de tempo é maior do que zero. Logo, o sinal de menos que aparece nessa expressão representa justamente o fato da energia térmica ser transferida do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. As unidades adotadas nesta expressão, conhecida como lei de Fourier, são as seguintes. A quantidade de energia transferida é medida em joule. O intervalo de tempo é medido em segundo. A área, A, é medida em metro ao quadrado, a espessura, dx, em metro, e essa diferença de temperatura dt, dada por T1 menos T2, pode ser medida em graus Celsius ou Kelvin, pois, nestas duas escalas, essa diferença possui exatamente o mesmo valor.
Sendo assim, a condutividade térmica K fica dada pela seguinte unidade. Então, eu vou simplificar o metro desse lado da expressão e nós vamos obter joule por segundo metro Kelvin. Como 1 joule por segundo representa 1 watt, então nós podemos encontrar também watt por metro Kelvin. Agora, se a quantidade de energia transferida for medida em calorias, você pode ainda encontrar a seguinte unidade para a condutividade térmica K. Então, neste caso, o caloria por segundo metro Kelvin ou caloria por segundo metro grau Celsius. Muito bem, então observe mais uma vez a expressão obtida, chamada de lei de Fourier, as regras obtidas experimentalmente para a condução térmica e as unidades adotadas. Observando a lei de Fourier mais uma vez, vemos que materiais que possuem elevada condutividade térmica K são excelentes condutores térmicos, pois a condutividade térmica K e a quantidade de energia transferida de Q são grandezas físicas diretamente proporcionais. E conforme sabemos, os metais lideram o ranking da condução térmica. Além disso, são excelentes condutores de energia elétrica. E isto não é uma coincidência, pois de acordo com a lei de Wiedemann-Franz, a condutividade térmica K e a condutividade elétrica sigma são grandezas físicas diretamente proporcionais. Inclusive, esses dois modelos são análogos. Conforme sabemos, a intensidade de corrente elétrica I é dada pela taxa de transferência de carga elétrica de Q por unidade de tempo. E isso é igual à diferença de potencial U sobre a resistência R do material em questão. Agora, a resistência R do material é dada pela seguinte expressão. Nós temos a resistividade ρ vezes o comprimento L sobre a área A. Portanto, eu vou passar a área multiplicando. Recordando que o inverso da resistividade ρ é a condutividade elétrica sigma, vemos que a taxa de transferência de carga elétrica Q por unidade de tempo, representada por dq dt, é igual. 1 sobre ρ é sigma, portanto nós temos sigma vezes A vezes U sobre L, ou de forma equivalente, du dl. Muito bem? Observe a expressão obtida. Agora, comparando essa expressão com a lei de Fourier, vemos que K é o análogo de sigma, assim como dt dx, o gradiente de temperatura, é o análogo de du dl. Enfim, sabemos que os gases são péssimos condutores térmicos, ou seja, são excelentes isolantes térmicos seguidos dos líquidos. No entanto, líquidos e gases, ou seja, fluidos, podem transferir energia térmica através do processo calor por convecção térmica, conforme veremos futuramente. Voltando brevemente nossa análise para os sólidos, sabemos que o vidro e a madeira são péssimos condutores térmicos. Não é à toa que ao tomar um café quentinho, você utiliza uma xícara de vidro ao invés de uma xícara de metal. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.